Então, pessoal, a gente vai falar sobre os fundamentos matemáticos da hidrologia da zona não saturada nesse curso e te falar sobre os fundamentos teóricos, então, e vamos dar um exemplos desses fundamentos teóricos em aplicações no programa Raidos 1D. Né? O nosso objetivo é mostrar para vocês os fundamentos físicos e matemáticos da hidrologia da zona não saturada, e vocês podem pensar em solos, em sedimentos ou em outros tipos de meios porosos granulares e mostrar como que a gente aplica esses fundamentos matemáticos na forma de equações diferenciais, ou seja, como é que a gente resolve essas equações diferenciais de forma numérica. E como eu disse antes de começar a gravação, esse programa Hydros 1D, além dele ser um programa que é um programa de código aberto, que vocês podem modificar ele, alterar como vocês quiserem e recompilar ele serve como um modelo para programas mais complexos. Então, hoje a gente tem programas com grau de complexidade muito grande, para capazes de modelar em duas, três dimensões e no tempo. E o Hydros é um protótipo, apesar dele ser útil como modelo de para pesquisa em si só, ele serve como um protótipo para vocês entenderem melhor como é que funcionam esses modelos que vão trabalhar em dimensões mais elevadas do que a dimensão 1D e com outras perspectivas, né? Como eu vou falar para vocês, outros tipos de métodos de solução dessas equações diferenciais que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai falar da matemática, a gente vai falar num grau, a princípio, o que vocês precisam para entender o que a gente está falando seria um equivalente a uma matemática 2 em ciências agrárias ou um cálculo 3 em engenharias e ciências exatas, tá? Você precisa ter uma noção de cálculo em mais de uma dimensão e, se tiver uma noção básica de equações diferenciais, ajuda bastante. Mas nosso objetivo hoje é vocês terem a intuição mais do que qualquer coisa. Pegar a intuição dessas coisas e depois você vai refinando a sua compreensão em cima dos processos matemáticos. Mas a gente está falando da zona não saturada, né? A zona não saturada, ela é um problema muito importante de modelagem ambiental hoje em dia. Por quê? Quando a gente fala de zona não saturada, a gente está falando do quê? A gente está falando das camadas mais superficiais da Terra. E nessas camadas mais superficiais da Terra é onde você tem parte do ciclo da água acontecendo, né? Então, no ciclo da água, todo o problema que vocês imaginarem de contaminação de solo, contaminação de lençol freático, problemas agronômicos, de irrigação e tudo mais, eles vão passar por essa zona não saturada. Isso além de questões de modelos climáticos, modelos climatológicos, modelos de estoques de nutrientes de carbono, tudo isso vai passar por essa zona não saturada, né? Tanto que o pessoal tem hoje trocado a terminologia e chamado dessa zona, desde as águas subterrâneas até a atmosfera, de zona crítica. Por quê? A zona não saturada ela é parte de um contínuo que você tem desde as águas subterrâneas até a água atmosférica, né? No ciclo da água, e tudo que você fizer nessa zona não saturada, ela pode influenciar todos esses ciclos. Então a gente tem que ter uma ideia muito boa de como modelar essa área, ou seja, resolver problemas, não só problemas de pesquisa, mas também problemas práticos, né? O que que a gente pode pensar numa modelagem ambiental? Problemas de irrigação, problemas de balanço hídrico, problemas de contaminação do solo, não só em áreas naturais ou agrícolas, mas em cidades também, né? Vazamento de gasolina, vazamento de contaminantes, metais, seja lá o que for, né? Então, não só para a questão da zona não saturada, quando a gente fala em modelagem ambiental, a gente parte de um determinado paradigma, né, que eu coloquei aí no slide para vocês. O paradigma seria as ideias que a gente tende a cumprir, ou o número de passos metodológicos que a gente pensa, que a gente conceitualiza para poder resolver algum problema ambiental, seja um problema de pesquisa ou seja um problema prático mesmo, como eu estava dizendo para vocês, né? Quem trabalha com órgãos reguladores e tudo mais, muitas vezes você tem que resolver esses problemas. Então, na modelagem ambiental, muitas vezes ela passa pela identificação de uma situação, o problema do interesse, como eu disse para vocês, pode ser irrigação de um solo, né? Quantidade de água, pode ser o fluxo de um contaminante, gasolina que está vazando de um poço. Depois que você identifica o seu problema, eu vou entrar mais em detalhes sobre essas duas partes, mas você cria um modelo conceitual, que é uma ideia do que você está trabalhando.
Aqui você pode pensar em termos de imagens, de desenhos ou até mesmo de palavras. Ou seja, você está trazendo uma situação que é, de certa forma, abstrata e conceitualizando ela em termos de imagens ou de palavras, tá? Se você vai fazer uma modelagem matemática, um terceiro passo seria você criar um modelo matemático. E aí, quando a gente fala de modelo matemático, você tem diferentes perspectivas que você pode utilizar, né? Então, a gente tem. Hoje, vocês podem pensar, por exemplo, o que a gente tem como modelo principal matemático desses tipos de sistemas são equações diferenciais. Mas vocês podem fazer modelagem estatística, hoje vocês podem utilizar inteligência artificial. Tem várias formas de você abordar esse modelo matemático, mas para a gente, o fundamento são os modelos matemáticos, ou seja, são as equações diferenciais, que são equações que governam esses fenômenos, né? Seriam equações de transporte de massa e de momento, energia, massa, momento, que vão ser utilizados para ser o fundamento físico desses sistemas que a gente quer resolver para poder ter um aspecto quantitativo do problema e entender ele melhor. Então, você cria um modelo matemático, você soluciona o seu problema temático, seja, eu vou explicar para vocês, de uma forma analítica ou seja, de uma forma numérica. Eu vou fazer a diferenciação desses tipos de soluções analíticas e numéricas, aí você interpreta os seus resultados e, se for o caso, propõe soluções ou escreve o seu artigo, seja lá o que for, tá? Em cima dessas soluções. Aí, caso isso não seja satisfatório, você pode voltar, redefinir o seu modelo conceitual, tentar entender melhor o seu processo, e aí você cria um loop de tentar, que é a sua ideia da modelagem ambiental, né? Uma vez que você resolveu o seu problema, aí você pode ir procurar outro problema e tá, tem muita empresa de consultoria ambiental que trabalha com essa perspectiva de solução, e é claro que na academia a gente trabalha com essa perspectiva também. Só que o viés é diferente do que vocês veem, por exemplo, em muitas vezes ciências agrárias, onde você usa muito estatística experimental. Nesse caso, a gente está trabalhando com problemas ambientais, muitas vezes você não vai criar experimentos com parcelas e nada disso. Você modela o seu problema da forma que você encontra ele no seu sistema natural que você está estudando, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo para vocês de um problema ou situação. O que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um perfil de um solo, né, um corte. O que que eu tenho aqui? O perfil é estruturado em várias seções, camadas diferentes. Pode ser camadas de material mais de areia, mais de argila, seja lá o que for. Vai me dar uma caneta aí. E aqui eu tenho uma fronteira com a Aonde? atmosfera. Daí lá nessa cômoda. Peraí, deixa eu só, Aqui em cima, né, Matheus? deixa eu só desligar o áudio dele aqui. Depois, se precisar, ele, ele me pergunta alguma coisa, ele abre de novo. Então, aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um problema ou uma situação ambiental. Eu tenho um perfil, aqui eu tenho uma fronteira atmosférica onde eu tenho plantas. Aqui eu tenho camadas distintas e aqui embaixo eu tenho lençol freático. Ou seja, isso aqui é uma interface entre a atmosfera e as águas subterrâneas. Se eu quiser, por exemplo, modelar irrigação aqui, se eu quiser modelar fluxo de água, fluxo de contaminantes, o que que eu preciso fazer primeiro? A gente parte dessa situação e cria um modelo conceitual. O modelo conceitual é justamente nessas linhas do que eu disse para você, é transformar isso aqui em ideias ou em palavras ou em desenhos que seja. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Ter plantas e ter raízes é parte do modelo conceitual. Ter camadas distintas é parte do modelo conceitual. Ter uma atmosfera também, ter o lençol freático a 1 metro de profundidade, 1,5 metros, também é parte do modelo conceitual. Tá? E aí eu posso, por exemplo, representar isso como se fosse uma ilustração, onde eu tenho aqui a planta, eu tenho evaporação, eu tenho transpiração, ops, eu tenho precipitação, eu tenho radiação solar, tudo isso, infiltração, absorção de água das raízes, percolação, ascensão capilar, drenagem e fluxos laterais são parte do meu modelo conceitual. Ou seja, eu transformei o meu problema numa ideia ou num desenho, mas numa coisa que eu consigo trabalhar com ela de uma forma mais direta, menos abstrata, tá? Só que, diferente do que vocês veem em outras áreas,
é muito difícil para a gente, nessas áreas que a gente trabalha, eu resolver isso só de uma forma conceitual, né? Que se vocês pegam, por exemplo, em certas áreas da filosofia, de ciências é, humanas, sociais, muitas vezes você resolve só com palavras, com ideias. Nesse caso, não. Se você quer quantificar alguma coisa, você precisa gerar um modelo matemático. Né? Então, o que a gente faz? A gente transforma esse modelo conceitual no modelo matemático. O que eu tenho aqui? Um volume de solo e vários fluxos ao redor dele. Eu preciso achar um modelo que governa esses fenômenos que eu estou vendo aqui, tá? E essas coisas já estão sendo estudadas há muito tempo, então a gente já tem esses modelos matemáticos. A gente não vai criar modelos matemáticos novos, apesar de vocês poderem gerar modelos matemáticos novos. Então, uma conceitualização do problema matemático seria, por exemplo, isso aqui. O que que eu tenho? Eu tenho um domínio aqui, esse ômega aqui em rosa, que é o espaço onde esse problema está acontecendo. O espaço, um volume ou uma área, vocês podem pensar em uma, duas ou três dimensões. Então, pode ser uma linha onde o problema está sendo modelado, um espaço bidimensional, não, ou volume, um espaço tridimensional. Então, eu estou transformando esse aspecto aqui bidimensional. Mesma coisa, no meu modelo conceitual aqui, que é 3D, eu posso transformar ele no modelo bidimensional, e aí eu estabeleço as funcionalidades matemáticas ou as equações matemáticas que vão governar esse fenômeno. Então aqui eu tenho exatamente as ideias do que eu passei, que eu mostrei para vocês no modelo conceitual. O que que eu tenho? Eu tenho um fluxo na superfície, que a gente representa por esse Qzinho aqui, que é a precipitação menos a evapotranspiração, tá? Eu tenho aqui embaixo um lençol freático, que eu estou chamando aqui nada mais do que esse H igual a zero, que eu vou explicar para vocês depois o que que é. Tá, então, esse ômega aqui, esse rosa, é o domínio, é onde eu estou fazendo o meu modelo, onde eu estou modelando. Esse delta aqui, ômega, ele é a borda, ele é a beirada do meu domínio. Ou seja, eu quero saber como é que esse fenômeno de transporte e retenção de água, ele funciona dentro desse domínio, vocês estão vendo o domínio ômega, contingenciado pelo que está fora do domínio. O que está fora do domínio? Estou dizendo para vocês que chove aqui em cima, vem um fluxo, o lençol freático aqui é esse H igual a zero, também ele fornece água, e eu estou estabelecendo uma condição aqui também, só que aqui no caso em termos de derivada, e me diz que o que a gente vai chamar de potencial nesse contorno, ele ajusta por si só, estabelecendo que a derivada dele é zero. E aqui dentro do domínio, eu disse para vocês em termos da equação que rege esse fenômeno. Qual que é a equação que rege esse fenômeno? É essa equação aqui. Θ dt, divergência do K, gradiente do H mais um S. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso. Tá? Isso aqui vai ser uma coisa que vai ser muito intuitiva para vocês. Então, se eu estou modelando, por exemplo, está chovendo aqui, eu comecei a medir num determinado tempo. Comecei a medir hoje e eu quero modelar isso por uma semana. O que que eu estou fazendo? Eu quero ver como que essas equações aqui se comportam nesse tempo. O que que eu faço? No meu tempo igual a zero, eu estabeleço um conjunto de condições no domínio, em termos do que a gente vai chamar aqui de potencial total da água, ou potencial matricial, seja lá o que for. Então, quando o tempo é igual a zero, se eu pus um sensor aqui e medir a umidade, ou eu medir, que eu vou falar para vocês que é o potencial, essa é a condição no início de quando eu comecei a modelar. Depois que eu comecei a modelar, quem é que governa o fenômeno? Vai ser essa equação aqui, que eu vou explicar para vocês com detalhe depois o que que ela é. Mas o que que essa equação está me dizendo? Essa equação nada mais é do que um balanço de massas. Ela nada mais é do que uma conservação de massas. Ela me diz o quê? Que essa variação aqui da umidade no tempo, ela é definida por essas condições aqui, onde eu vou ter nada mais aqui do que um fluxo de água e um parâmetro aqui que vai me dizer o quanto de água está sendo extraído. Então, o que que eu faço? Eu preciso resolver esse modelo matemático, tá? E esse modelo matemático vai me dar qual que é o comportamento desse processo no tempo e no espaço. E aí eu tenho uma solução para o meu problema. Então, o problema que resta para a gente é entender melhor o que que é essa matemática, entender como é que a gente pode ou não resolver esse nosso problema matemático, tá?
Então, quando eu falo desse domínio aqui, dessa condição, antes de eu resolver essa matemática, de eu pensar nessa matemática mais avançada, o que que vai acontecer? Eu preciso definir algumas propriedades mais básicas, algumas coisas mais elementares desse domínio que eu estou trabalhando, que é o quê? O solo com água. Então, o que que eu vou ter nesse meu solo com água? Eu vou ter um parâmetro chamado de umidade volumétrica. Agora, esses parâmetros, eu estou pensando neles de uma forma mais estática. Eu ainda não estou preocupado com a variação desses parâmetros ao longo do tempo. Tá? Estou preocupando só com como é que esses parâmetros vão definir o meu meio poroso, o meu solo, ou a minha areia, ou seja lá o que for. Então, um parâmetro para vocês que vocês vão se ancorar nele, um dos mais básicos é a umidade volumétrica do solo. Então, o que é essa umidade volumétrica do solo? Aqui eu estou representando essa umidade tanto numa questão adimensional, uma forma adimensional, que é esse L3 por L a menos 3, tanto quanto numa forma dimensional, que é aqui em metros cúbicos por metro cúbico. O que é a umidade volumétrica? É a quantidade de água que eu tenho naquele solo ou naquele determinado meio poroso por unidade de volume total. Então, se você pegar um volume de solo, se eu disser que eu tenho 0,5 metros cúbicos por metro cúbico, quer dizer que eu tenho 0,5 metros cúbicos de água a cada metro cúbico de solo. Então, esse parâmetro aqui, ou essa variável, melhor dizendo, ele é variável porque ele varia à medida que a umidade do solo varia. Ou seja, se eu volto para o meu modelo matemático aqui, se está chovendo, está entrando água no sistema e a umidade está aumentando. Se está vindo água do lençol freático e ela está subindo, a umidade do solo está aumentando. Se eu tenho um período seco, onde a evapotranspiração é muito alta, o material está perdendo água e esse θ vai diminuir, que é a umidade volumétrica do solo. Tá? Então, esse é um dos principais parâmetros que a gente está preocupado. O que que eu estou dizendo aqui? Se eu digo dθ dt, tá? Essa derivada parcial de θ no tempo, nada mais é do que a variação da umidade no tempo, que é uma das coisas que eu quero modelar, variação da umidade do tempo. Resta para a gente resolver, entender melhor como é que essa equação aqui diz para a gente como é que essa umidade varia no tempo. Tá? Uma coisa aqui que vocês vão ver que é esse S, que é um dreno, por exemplo, extração de água pelas raízes. Então, se eu tenho um dreno, obviamente, se a planta está extraindo água, o θ vai acontecer o quê? Vai diminuir com o tempo, tá? O que resta para vocês entenderem que é um pouquinho mais complicado é esse termo do meio aqui, mas a ideia, que é o importante para vocês, a ideia é relativamente simples, tá? Um outro parâmetro que vai aparecer para a gente vai ser esse parâmetro, ou essa variável φ. Eu estou usando variável, é claro que uma propriedade que varia no tempo é uma variável, tá? Parâmetro seria uma coisa, em geral, a gente entende como mais estática. Mas não, a princípio, não vai fazer tanta diferença, porque um parâmetro estático ele pode virar uma variável em certas condições. O φ é o volume total de poros do solo, tá? Também metros cúbicos por metro cúbico. Ou seja, se você pega um metro cúbico de solo, quanto tem de espaço poroso? Se é 0,5, é 0,5 metros cúbicos de poros de espaço vazio por volume de solo. Então, o que que vocês observam aqui? Vocês observam que esse θ aqui, ele é a fração do espaço poroso que está ocupado por água. Então, vai existir uma condição que vocês vão ver daqui a pouco, que é, se eu aumentar esse θ aqui até o φ, eu vou ter um parâmetro, uma variável chamada de θS, que é a umidade de saturação. Ou seja, a quantidade de água que você coloca no solo por unidade de volume, ela é no máximo a porosidade total. Ou seja, é no máximo o espaço vazio do solo. Então, primeira coisa, pensar em termos da umidade volumétrica, que ela vai ser um dos principais parâmetros que a gente vai medir, que é a quantidade de água por quantidade de volume de solo, tá? Que ela vai desde o solo muito seco, não chega a zero, até o solo completamente saturado por água, onde ela é igual ao espaço vazio. É claro que quanto menos poros você tiver o solo, menos água ele vai conseguir reter. Um outro parâmetro que, para quem não chegou a fazer disciplinas de hidrologia ou de física do solo, que às vezes geram um pouco de controvérsia ou confusão, é esse parâmetro H, que eu estou chamando aqui de carga hidráulica ou potencial total. Tá? Eu estou dizendo para vocês aqui que ele tem uma unidade em termos de metros, que é uma altura de. Pode ser a altura de coluna de água, mas ele pode também ser representado por pressão em certos casos
ou outros tipos, ou outras unidades. Mas imagina o seguinte: esse H, essa carga hidráulica, ele nada mais é do que a energia da água num ponto, tá? Ou seja, se eu tiver, imagina que vocês têm um cano. De um lado do cano, eu tenho uma altura de água de 10 centímetros, do outro lado do cano, eu tenho uma altura de água de 5 centímetros. A água vai do lugar onde eu tenho 10 centímetros para o lado que você tem 5 centímetros. Por quê? Eu vou ter uma diferença de estado de energia. Mesma coisa, se você tem uma caixa d'água, aquilo ali vai gerar uma carga hidráulica, potencial total, que vai fazer com que a água move de um ponto para o outro. A ideia principal é essa: você tem estados de energia da água, e o estado de energia é o que vai fazer com que a água se mova. No solo não é diferente, tá? No solo, essa carga hidráulica, esse potencial total, é o que vai fazer com que a água se mova. Qual que é o problema? O problema é que eu disse para vocês o exemplo do cano. No exemplo do cano, eu tenho uma altura de água de um lado e uma altura de água no outro. Beleza, pressão, carga hidráulica, de um lado e do outro. No solo, eu tenho uma condição onde não é uma carga, uma pressão, uma altura de água. É o que a gente chama de uma sucção ou uma tensão de água. Ou seja, se o solo não está saturado, eu vou ter o equivalente, vamos chamar de pressão negativa. Mas assim, se o solo está seco de um lado, eu tenho uma tensão, pressão negativa, do outro eu tenho pressão negativa. A mesma coisa vai ser válida. A água vai de um lado onde a energia total é maior, do outro lado para que a energia total é menor. Só que eu tenho esses estados de sucção. Então, quando eu penso em termos da energia total, ela vai ser esse H, ele vai ser esse psi mais o Z. O que que eu estou definindo como psi aqui? Estou definindo o psi como uma pressão que pode ser positiva se o solo está saturado, ou ela pode ser negativa se o solo está parcialmente saturado, tá? Então, esse é outro ponto principal. Quando eu defino estado de energia da água no solo, eu penso em movimento de um lado para o outro por gradiente de energia. E o gradiente de energia, vocês podem pensar como se fosse esse H aqui, tá? Só que no solo seco, ele não saturado, ele vai ser esse psi, que vai ser menor que zero. E o que eu estou definindo aqui é o seguinte: no solo saturado, onde eu vou ter pressão por altura de água, eu estou definindo ele como HP, que é o potencial de pressão. Então, quando o solo está com umidade abaixo de saturação, é psi, que é pressão potencial matricial, pressão capilar ou potencial capilar. E o mesmo parâmetro no solo saturado, eu estou chamando de HP, que é potencial de pressão. Então, esse é um ponto que às vezes gera alguma controvérsia, mas o que eu quero que vocês pensem é em termos de estado de energia. Então, eu posso ter um ponto saturado, um ponto não saturado, e aí eu só estou chamando esse parâmetro aqui de coisas diferentes, se está saturado ou não. E outra coisa, esse potencial total, essa carga hidráulica, também vai entrar o Z. O Z é a altura acima de um ponto referencial. Por quê? Porque a gravidade também vai atuar. A gravidade também vai fazer com que você tenha estados de energia distintos. Ou seja, se a água está mais alta num ponto, ela obviamente vai querer descer na direção do campo gravitacional. Então, a energia total da água no solo, ela vai ser esse potencial que pode ser pressão ou matricial, se o solo está seco ou não, mais o ponto, a altura do ponto onde o solo está. Então, essas duas ideias, elas são as ideias principais do fluxo de água no solo. A umidade volumétrica e o potencial total, ou a carga hidráulica, que vai ser o estado de energia da água no solo. E essas duas coisas juntas, elas vão definir quase tudo que vocês vão ver em modelagem da zona não saturada, tá? Aqui eu tenho, então, mais alguns parâmetros importantes aqui que também vão ser fundamentais ou variáveis que vão ser fundamentais além da umidade e do potencial. Um deles é esse Q, que é o que a gente chama de fluxo darciano ou densidade de fluxo, Qzinho, tá? Isso aqui vai vir da lei de Darcy e o Qzão, que vai ser a vazão. A vazão também é uma coisa muito intuitiva. Se você tem um cano, o que que é a vazão? É o volume de água por unidade de tempo. Então pode sair, se eu disser para vocês que uma torneira produz 10 litros por minuto, ou 1 litro por, sei lá, 1 litro por segundo, isso é a vazão. E a mesma coisa vai ser válida no solo. Só que o que que eu faço? Se eu dividir essa vazão em metros cúbicos por segundo ou litros por segundo pela área onde essa água está passando, eu vou ter esse fluxo darciano. Ou seja, ele nada mais é do que
uma vazão por unidade de área por tempo. E isso dá uma unidade para a gente análoga aqui à unidade de velocidade. Isso é uma coisa que, se vocês pensarem nesse parâmetro sozinho, o Qzinho, ele não vai fazer muito sentido para vocês, mas se vocês pensarem nele como um volume de água passando por unidade de área, faz perfeito sentido. E aí eu vou definir as equações de fluxo de água no solo em termos desse parâmetro Qzinho ao invés do parâmetro Qzão. Apesar de em hidráulica, hidrologia, irrigação, muitas vezes vocês verem em termos do Qzão, o Qzinho ele é mais interessante para a gente em termos de modelagem, porque eu não preciso saber a área, tá? E aí, se eu pensar como é que esse Qzinho ou esse Qzão vão variar em termos do potencial total ou do gradiente potencial, quem vai definir o tanto de água que passa é, por unidade de tempo para um dado diferença de energia vai ser esse parâmetro chamado de CASSAT, que é a condutividade hidráulica saturada. Então, a condutividade hidráulica saturada, para um solo saturado, ela vai dizer para a gente qual que é a facilidade do solo ou do meio poroso de deixar passar a água. Tá? E essa relação do Qzinho com a diferença de energia entre dois pontos é o que a gente chama de lei de Darcy para o solo saturado. Tá? Então, a condutividade hidráulica saturada para um meio saturado é a facilidade com que aquele meio vai deixar a água passar. É claro o seguinte, é deixar um ponto claro, esse CASSAT ele vai ser válido para um meio poroso completamente saturado por água. Se você vai para um meio poroso que está parcialmente saturado, esse CASSAT deixa de ser uma realidade. Mas eu vou explicar isso para vocês com detalhes mais para frente. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia. Eu tenho um meio poroso. Um meio poroso, imagino que aqui, vocês podem pensar em termos de uma área, mas vamos imaginar que isso aqui é um volume. O que que eu tenho? Eu tenho sólidos, eu tenho o azul aqui, o líquido, e o branco vai ser o volume ocupado por gás, ou ar, ou depende do meio que vocês estão trabalhando, mas a gente pode pensar isso como ar do solo ou gás do solo. Então, o que que acontece? Se eu penso em termos de um solo, se isso aqui eu estou definindo como volume de solo, o que que é o θ? O θ nada mais é do que esse volume de água dividido por esse volume total da caixa. Ou seja, é a quantidade de água que eu tenho por unidade de volume desse material. Tá? E o φ é o quê? Se vocês esquecerem essa água que tira a água, o φ é o volume total de poros aqui de vazios, o volume de vazios dividido pelo volume total do solo. Então, como eu estava dizendo para vocês, se eu coloco tudo azul aqui, é tudo água, o θ vai ser igual ao φ e o θ eu vou chamar ele de θ-sat. Tá? Uma outra coisa, se vocês imaginam que esse meio poroso aí, que é um meio que tem poros e sólidos, que ele está orientado na direção de um campo gravitacional, o que que acontece se eu é, é, aumentar a altura Z aqui? O que acontece? Esse Z, que eu vou chamar de potencial gravitacional, ele vai aumentar. Tá? Então, o que eu quero? Se eu defino esse fundo aqui como Z igual a zero, à medida que eu aumento o Z aqui, vai aumentar o estado de energia da água por energia gravitacional. Ou seja, essa água que está mais em cima aqui, gravitacionalmente, ela tem mais energia do que a água que está abaixo. Só que no fim, só a energia gravitacional, potencial gravitacional, ela não é suficiente para movimentar a água. Por isso que eu somo com o potencial de pressão ou potencial matricial. Mas se vocês pensarem o meu poroso orientado nessa direção, o Z aqui simplesmente vai ser uma referência qualquer. Para quem trabalha com irrigação, muitas vezes eu posso estabelecer esse Z na superfície, porque eu tenho equipamentos que medem a, o potencial matricial do solo, aí eu preciso calcular esse Z também. Então, imagina o Z como uma altura em relação a uma referência gravitacional. Tá? E se eu pensar nesse experimento que eu estou falando para vocês, de fluxo, né, para definir o que, que é a condutividade hidráulica saturada. Se eu pegar uma coluna aqui, esse meio vermelho aqui, imagina que é um solo saturado. Se eu coloco um ponto A aqui e eu tenho uma altura de água acima dele, eu tenho um potencial de pressão em A. Em B, a mesma coisa, só que o potencial de pressão em B, ele vai ser correspondente a essa altura aqui fora.
tá? Por questões que não tem muito como a gente entrar no mérito agora, por questão de tempo. Mas o que acontece? Esse, essa vazão, esse fluxo por unidade de área aqui e tempo, volume por unidade de área e tempo, ou o Qzinho aqui, que é a normalização aqui, ele vai ser dependente da diferença de potencial total entre os pontos A e B. Quando eu pego esse potencial total, essa diferença de potencial total entre A e B, e divido pela comprimento da coluna, ou seja, quando eu divido o delta H, a diferença de potencial de energia entre dois pontos, e divido pelo L, eu obtenho uma coisa chamada de gradiente. Tá? Então aqui eu vou ter gradiente de potencial, ou seja, é um gradiente de energia entre esses dois pontos. Eu posso pensar como se fosse um gradiente de energia entre dois pontos. E o que acontece? A água vai se mover em direção a essa diferença de potencial. E quem controla a vazão ou o fluxo? Quem controla o Qzinho é o Cassatt. O ponto é, se vocês pegarem diferentes solos, um solo muito poroso, um solo menos poroso, a vazão ou o fluxo vão variar. Por quê? Porque o Cassatt varia entre os meios. Então, o Cassatt, a condutividade hidráulica saturada, ela vai ser o parâmetro que diz para a gente como que a facilidade ou habilidade com que a água flui através de um meio poroso saturado, tá? Então, pensem que para ele estar saturado, eu tenho que estar todo o meio cheio de água, tem que estar em todos os pontos. Que a gente tem até agora? Eu tenho a umidade, eu tenho o potencial, eu tenho a vazão, o fluxo, o Qzinho, o Cassatt e outro parâmetro que eu disse para vocês, o gradiente diferenciais que eu falei para vocês. Eu vou precisar transformar essas diferenças aqui de diferenças mensuráveis, que é um delta, para diferenças infinitesimais, tá? E aí, para diferenças infinitesimais, eu vou utilizar operadores de cálculo vetorial e cálculo diferencial. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: não é nada além do que vocês já entendem, tá? Parece, às vezes a simbologia é difícil, às vezes, você se acostumar com ela, mas ela quer dizer exatamente o que a gente está vendo. Tá? Diferenças ou taxas de variação não tem nada demais. Só que aqui nesse caso, esse delta aqui, ele é uma medida direta. Ele é o delta, a diferença da potencial em A, menos a diferença do B, dividido pelo H. Eu vou simplesmente substituir esse delta por operadores matemáticos, que são diferenciais. Eu vou ter o Dzinho, que é uma derivada é, unidirecional, eu vou ter esse d curvo aqui, que é uma derivada parcial, e eu vou ter esse triângulo invertido aqui, que a gente chama de nabla, que vai ser o operador gradiente, tá? Ele pode ser o operador gradiente ou pode ser outros operadores, tá? Mas nesse caso aqui, nabla, que vai ser um desses operadores de cálculo diferencial. Então eu vou simplesmente pegar essas relações, transformar ela em equações que parecem ser mais complicadas, mas a intuição para vocês ela deve permanecer a mesma, deve permanecer a mesma coisa. Tá? Eu estou querendo dizer variações de umidade, variações no tempo, e não tem nada de muito especial nisso. Aqui, só para vocês, como eu disse para vocês, isso aqui a gente chama de lei de Darcy. Essa lei que diz que a condutividade hidráulica saturada o fluxo aqui, ela controla o fluxo por unidade de gradiente aqui. Então, eu vou precisar de alguns desses operadores que vocês devem ter visto em cálculo, matemática 2 que seja, cálculo 2 3 que seja. Eu penso, para essas variáveis físicas do solo e hidrologia, eu posso pensar em campo escalar ou campo vetorial. O que é a ideia de campo escalar ou campo vetorial? O campo escalar, por exemplo, se eu pego um determinado volume e eu tenho a temperatura lá, a temperatura em cada ponto é um campo escalar. Por quê? A temperatura, pontualmente, ela não tem direção nem sentido. Pontualmente, ela não é um vetor. Ao passo que, se vocês pegam, por exemplo, dentro de um determinado volume, a velocidade do vento dentro de um cômodo, isso é um campo vetorial. Então, eu só estou diferenciando aqui campo escalar de campo vetorial. O campo escalar, eu estou mostrando ele como letra normal, e o campo vetorial eu estou mostrando como negrito.
Isso aqui, fx, y, jk, são os vetores unitários, quer dizer que em cada ponto ele tem direção e sentido, tá? O que é vantajoso para a gente é que, na maioria dos casos, a gente trabalha com campos escalares, ou seja, não são campos vetoriais, então não estou preocupado com direção e sentido em cada ponto. Então, temperatura é um campo escalar, por exemplo. Velocidade da água num cano, por exemplo, ele vai ser um campo vetorial onde eu preciso ter direção e sentido. Aí, em cima desses operadores, desses campos escalares e campos vetoriais, eu vou ter alguns operadores que a gente vai precisar. Primeiro, a derivada simples, tá? Que vai ser um dos nossos focos principais. Então, se eu tenho uma função somente em uma direção, somente em x, a derivada dessa função f em x é uma derivada simples, tá? Ou seja, uma função de uma só variável é uma função, eu vou ter uma função univariada, eu vou ter uma derivada simples. Agora, se eu vou para mais de uma direção, se eu tenho uma função com mais de uma de variáveis, por exemplo, uma função de x e y, aí eu consigo ter derivadas parciais e aí a gente utiliza esse del aqui, que é o d curvado. Então, a derivada simples, ela implica para a gente que é uma função de uma só variável, e a derivada do del aqui dessa curva, desse curvado, indica para a gente que eu tenho derivadas em várias direções. Então, um campo em duas dimensões, eu tenho derivadas na direção x e na direção y. Em três dimensões, eu tenho derivado da direção x, y e z. Ou seja, eu tenho derivados parciais, o que vocês não vão ter se eu tiver um campo, que se eu tiver somente em uma dimensão. E aí eu vou ter um operador gradiente aqui, que é esse nabla, que é esse triângulo invertido, que ele é simplesmente as derivadas parciais nas direções i, j, k. Eu posso ter isso em três direções ou em duas dimensões. Isso aqui seria o local, se vocês calculam esse operador gradiente, ele nada mais é do que a direção de máxima variação de um campo. Nesse caso, um campo escalar. A gente vai precisar bastante desse operador aqui para entender aquelas funções que eu disse para vocês. Mas pensa como se fosse uma derivada. Por quê? Porque se eu faço o operador gradiente em uma dimensão, ele vai ser simplesmente a derivada simples em uma direção. Tá? Então não tem nada demais. Pensa como um campo, ele é uma, ele não é escalar, ele é um vetor, mas pensa na relação dele com derivadas. Tá? Não tem nada de muito complexo nesse caso, não. Agora, eu vou ter um outro operador que vai ser bastante importante para a gente, que é chamado de operador divergência. Qual que é a diferença aqui? Aqui vocês estão vendo que o nabla está direto no F. Aqui eu tenho um ponto, que vai ser um produto escalar. Quando eu opero esse operador, quando eu uso esse operador de divergência num campo vetorial, eu vou ter as derivadas parciais, só que a diferença aqui é que eu não tenho os vetores unitários IJK. Ou seja, a divergência ela atua aqui gerando um escalar. Ela atua no vetor gerando um escalar. Tá? Esse ponto aqui é análogo que vocês aprendem como produto escalar lá em matemática básica. Tá? Mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: essa divergência ela vai dizer para a gente diferenças de fluxos. Simplesmente isso. Se eu tenho fluxo de água no solo, essa divergência quer dizer quantidades diferenciais de fluxo que está entrando ou saindo naquele volume. Nada mais do que isso. Tá? Vamos pensar o gradiente como derivadas que vão indicar para a gente variação do campo escalar, seja de potencial, seja lá o que for. Vamos pensar na divergência como se fosse variação de fluxo na fronteira do domínio. O operador de Laplace, Laplaciano, vai aparecer bastante também nessas equações que a gente fala, que é o produto escalar do gradiente, ou melhor, é a divergência operando em cima do gradiente, tá? Isso em muitas equações que são muito importantes em hidrologia, isso aqui também vai aparecer. Rotacional, a gente não precisa, mas é importante vocês saberem que existe esse operador aqui, que é o produto vetorial do nabla vezes um vetor aqui f. Tá? Aí, isso aqui vai indicar para a gente uma noção de rotação num campo. Mas isso seria mais importante quando eu tenho campos vetoriais, por exemplo, fluxo de água dentro de um fluxo de ar dentro de um quarto ou fluxo de água dentro de um rio. Tá? Das equações que a gente trabalha, eu não
tenho muito essa questão do operador rotacional, porque isso gera uma série de outros problemas. E outras equações eu vou ter. Mas para a gente, o importante vocês entenderem agora é a divergência e o gradiente. Por quê? O gradiente nada mais vai ser do que igual ao dH dz. Vocês viram aqui atrás, eu disse para vocês, ó, eu tenho aqui um gradiente, ΔH, ΔL. Esse gradiente aqui vai querer dizer a mesma coisa, só que em mais dimensões, e eu consigo usar ele em modelos um pouco mais sofisticados, mas quer dizer diferença de um campo F entre os pontos. Claro que aqui eu estou usando exemplo, vai ser os nossos campos de potenciais. Tá? Agora, voltando para uma coisa um pouco mais elementar, esquecendo um pouco os nossos modelos mais de cálculo vetorial e pensando numa coisa um pouco mais simples. A gente viu aqui atrás alguns variáveis ou parâmetros. Eu falei para vocês, ó, pensa na umidade volumétrica do solo, pensa no potencial matricial, que é o potencial que você vê, ou a sucção ou tensão quando o solo está mais seco, não está saturado, está abaixo de zero a umidade. Pensa no potencial total. Agora, quando eu penso em funções, eu preciso de coisas para relacionar esses parâmetros. Então, que funções a gente precisa? Função de retenção de água no solo. A função de retenção de água no solo é o θ de psi, que vai ser o que a gente vai relacionar. Eu vou procurar modelos que liguem uma a outra, ou seja, eu consigo estimar uma a partir da outra. Ou seja, o potencial matricial, ou potencial total, é o estado de energia da água no solo. E o θ, que é a umidade, depende do estado de energia. Ou seja, se você começar a reduzir a umidade do solo, o estado de energia vai começar a reduzir também. Tanto que, à medida que o estado de energia da água no solo vai ficando muito abaixo de zero negativo, a planta vai tendo dificuldade para retirar a água. Por quê? Eu vou ter uma relação entre essas duas. Tá? A relação θ de psi. Uma outra relação que eu vou ter com o solo não saturado vai ser a relação da condutividade com o psi. Essa vai ser outra relação muito importante para a gente. Por quê? Eu vou chamar isso aqui de condutividade hidráulica não saturada. Por quê? Eu disse para vocês o seguinte, ó, no solo saturado, o K é o Ksat, ele não varia. Ele é uma constante para um tipo de solo. No solo não saturado, o K varia com o psi. Como o psi é função de θ, o K também varia com θ. Então eu posso definir condutividade hidráulica não saturada em função do potencial, ou eu posso definir a condutividade hidráulica não saturada em função da umidade. O ponto aqui, a ideia é bem simples. O que que acontece? Se o solo perde água, ele não está mais saturado, ele conduz menos água. A ideia intuitiva ela é bem simples. Aí eu tenho duas funções aqui que, a princípio, elas não vão ser tão. Vocês não precisam se preocupar tanto com elas, a não ser que vocês vão trabalhar com as equações diferenciais, que é uma função que a gente chama de capacidade hidráulica, C de psi, que é a derivada da função de retenção de água, e uma função de difusividade hidráulica, que ela vai ser a condutividade hidráulica, função de θ, dividido pela capacidade hidráulica. Tá? Isso aqui vai aparecer num contexto um pouco mais complexo, mas eu vou explicar para vocês quando isso aparecer. Tá? Então, por enquanto, para eu resolver o fluxo de água no solo, eu preciso conhecer essas relações aqui. O que que é o ponto aqui importante? O ponto é que essas relações elas são relações que são empíricas, ou seja, não existe uma equação que define essa relação que tenha uma base física completa. Em outras palavras, eu preciso medir essa relação e procurar uma forma de relacionar ela com dados do seu solo. Ou seja, essas relações aqui, elas vão ser uma realidade de campo do seu solo, são modelos que vão depender de dados medidos, tá? Todas essas aqui, na verdade, mas eu quero que vocês concentrem mais no θ e no K aqui no caso, tá? Outras relações que vão ser importantes, só que aqui é um pouco mais sutil essa importância, é o seguinte. Aqui, obviamente, no Ksat, o que eu estou dizendo para vocês? A gente disse que o fluxo é função do gradiente, isso é óbvio. Tá? O fluxo de água, você aumentou o gradiente, o fluxo de água vai tender a aumentar, mas quem controla aqui é o Ksat. O que eu estou dizendo aqui é exatamente a mesma coisa.
que o fluxo de água é uma função do gradiente. No solo saturado, ele é controlado pelo Casat, só que eu estou usando a derivada aqui, falando de uma forma um pouco mais vaga, da derivada multidirecional dele, que é o grade aqui no caso. Se eu vou para o solo não saturado, não é mais um Casat, é um K que depende da quantidade de água do potencial. Então eu vou ter a vazão aqui como função do K também, o K não saturado. Ou seja, o fluxo vai depender do K não saturado, seja em θ, seja em psi, e do gradiente de potencial total. A diferença é que ele sabe estar não saturado, aqui vai aparecer na soma o psi ao invés do HP, tá? E aí, o que que acontece? Eu disse para vocês que essas relações, elas não são conhecidas. Não existe uma lei física que diz para uma lei física exata que diz para vocês qual que é a relação entre umidade e potencial. O que que a gente utiliza? A gente vai utilizar essas relações chamadas de relações constitutivas. O que que é uma relação constitutiva? São relações. Uma outra forma de eu falar relação constitutiva é relação fenomenológica, ou seja, não existe uma base física que faz você prever exatamente a umidade a partir do potencial sem medir nada no solo, tá? Como é que você vai fazer isso? Experimentalmente. Você vai fazer a curva de retenção do seu solo no laboratório, ou você vai usar tensiômetro em campo, você vai usar sensor, e o que que você vai pegar? Pares de pontos. Pares de pontos de θ, que é a umidade, e pares de pontos e pontos de psi, que vai ser o potencial, ou o potencial total, o potencial matricial. Aí o que que você vai fazer? Você vai estabelecer uma relação fenomenológica baseada em observações que ligam esses fenômenos. A partir disso, você pode pegar uma equação, mas a equação não tem uma base física clara, porque a equação também é fenomenológica. A lei de Darcy é uma equação fenomenológica, porque o que o Darcy fez? Ele pegou várias colunas lá, foi medindo a água dentro da areia e viu como é que a coisa se comportava. Tá? Não existe, as relações são baseadas em dados, tá? De laboratório e de campo. E aí, para quem trabalha com hidrologia e com irrigação, é muito comum a gente falar nesse termo de equação de Van Genuchten. Tá? Van Genuchten na verdade, um holandês que fez muita coisa, tem feito muita coisa pela hidrologia, tanto de ambiental quanto física do solo também. Então a gente vai eu vou dar os exemplos para vocês a partir dessa equação fenomenológica de Van Genuchten. Por que Van Genuchten Moalen? Porque Moalen é uma contribuição de um outro pesquisador que fez com que ele conseguisse chegar em certas formas dessas equações de Van Genuchten Moalen. O que que essas equações de Van Genuchten Moalen vão dar para a gente? Elas vão dar para a gente esse θ psi aqui e esse k de psi ou k de θ, baseado simplesmente nos seus dados de campo e ou de laboratório. Mas saibam que eu tenho um monte de alternativas, tá? Desde um século atrás, Broussard, modelos exponenciais, Brooks and Core, só que em ciências ambientais e ciências agrárias, a de Van Genuchten é a mais comum de ser utilizada. Mas tem várias outras. E aí um ponto muito importante, se vocês não tiram nada dessa apresentação, uma coisa importante vocês entenderem é que o modelo bom é aquele que vai se adequar aos seus dados, tá? Não adianta você querer forçar ajuste. O modelo, ele é utilizado para descrever a realidade. O que a gente vê muitas vezes é a pessoa tentar inverter essa ordem, tentar modificar a realidade para ajustar o modelo. Mas não, o modelo tem que adequar a sua realidade de seus dados de campo laboratório, que é o que a gente procura. É claro que o seu dado tem que prestar, porque se o seu dado não presta, não faz diferença. Aí o modelo pode ou não servir, mas ele não vai ter o objetivo final, que é de modelar o seu dado. Então eu preciso, para modelar o fluxo de água no solo, que a gente não chegou ainda, eu preciso dessas relações fenomenológicas. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco da equação de Van Genuchten. O que é importante aqui vocês saberem? Que o θ, ele vai ser uma função. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Acho que o θ, ele vai ser uma função de psi. O θ varia com o psi. Vocês costumam ver essa equação aqui como uma barra divisão. Eu só coloquei o m a menos 1 aqui, só para organizar a questão do espaço. Então, o θ continua sendo função de psi.
E essas outras coisas aqui? Isso aqui são parâmetros de ajuste. O que que eu faço? Eu ajusto essa função aqui porque a gente chama de regressão não linear. E aí, esse ajuste, ele vai me dar o valor desses parâmetros. Então, aqui, verdadeiramente, o θ é variável, porque é o que eu coletei no campo no laboratório. O psi também é minha variável e o resto é parâmetro de ajuste. Aí, a sua regressão não linear, ela vai dar esses parâmetros que têm algum significado físico. O que que é o θS? É a umidade de solo saturado, é o φ. O que que é o R? É o que a gente chama de umidade residual. Se você secar muito o solo, continuar secando, secando, a umidade chega nesse θR aqui e para. O que que é o alfa? O alfa, ele está relacionado à queda, quando a equação, eu vou mostrar para vocês, mas quando o modelo começa a cair e a inclinação da queda lá, existe um ponto nessa rampa onde eu defino esse alfa, que ele vai ser o inverso da pressão. Era chamado de pressão de entrada de ar, mas hoje não faz muito sentido físico falar isso. Isso vai ser verdade para esse outro modelo aqui, mas não para esse. Mn são parâmetros que dão forma a essa função, e utiliza-se esse M1 menos 1 sobre N, que é o chamado de restrição de Moalen, que é o trabalho do Moalen que foi anterior ao Van Genuchten, que ele utilizou para chegar na função de condutividade hidráulica não saturada. Ou seja, o Van Genuchten usou esse parâmetro para chegar na função de condutividade hidráulica não saturada. Tá? Então, obviamente que aqui eu estou trabalhando em módulo, porque o negativo aqui dá um- uma inconsistência matemática, tá? Uma coisa que não é válida. Então, a condição aqui é que se o psi é maior que zero, o θ é θs. Por quê? Se o solo está saturado, o θ sempre vai ser igual a θs. Tá? Então, eu coloquei as referências aqui, vocês podem depois procurar se vocês quiserem, ou vocês podem me pedir que eu passe para vocês, se for necessário. Tá? É conveniente eu usar uma saturação relativa aqui que normaliza, ou seja, eu só pego esse θs, θr, θs, R aqui, passo para o lado esquerdo, eu normalizo isso para variar entre 0 e 1. Tá? Mas isso, a princípio, não faz muita diferença. Esse SI aqui é só também uma simplificação que vocês vão ver lá na frente, que no próximo slide, que ajuda a gente um pouco. Então, o que acontece? Eu posso normalizar essa curva entre 0 e 1 e comparar várias curvas diferentes, ou, na maioria dos casos, cada solo vai ter um θS, um θR ajustado, e eu consigo entender algumas coisas importantes do solo. Aqui vocês estão vendo a curva de retenção de água para a equação de Van Genuchten. Essa curva, ela é muito importante não só na modelagem ambiental, mas ela é muito importante na irrigação também. Por quê? O que que eu tenho aqui? A umidade do solo em função do potencial. O potencial está em módulo. Quanto mais eu aumento o potencial, a umidade decresce numa forma de S aqui, em espaço logarítmico. Ou seja, a energia com que a água está retida no solo aumenta à medida que a umidade diminui. E aí lá, para quem estuda irrigação e drenagem, vocês vão ver que existe uma umidade aqui chamada de capacidade de campo, onde a água drena só pela ação da gravidade. Existe uma umidade aqui chamada um θ, ponto de murcha permanente, onde a planta não consegue mais tirar a água do solo porque a água está numa energia muito alta. O que que a gente tem de importante aqui? θS, que é a umidade de saturação, e o θR, que eu falei para vocês, se eu continuar ajustando, se eu continuar secando esse solo infinitamente, ele para nesse θR. Ele não seca mais que isso. A gente sabe que isso aí tem uma certa. Não é uma teoria tão fundamentalmente. Não tem uma fundamentação física tão forte, mas para fins de irrigação, de modelagem ambiental, muitas vezes é aceitável. Tá? O N, aqui eu simplesmente substituí o M menos 1 sobre 1 menos 1 sobre N no lugar do M. Aqui está o N, são parâmetros que dão forma aqui. Então, dependendo desse M aí, a inclinação dessa curva ela vai ser maior ou menor. Ou seja, ela é mais. A inclinação no meio dela ela é um S mais com uma inclinação mais forte ou não, tá? Ou ela é mais suave a inclinação dela. E o alfa, ele pode ser pensado como o inverso desse psi alfa, que é o valor de entrada de ar. Ou seja, ele vai ser um valor onde essa razão psi sobre psi alfa, ela começa a ser menor que 1. E aí ela vai ter também um efeito nessa ponto aqui onde a curva começa a cair. Então, o que que essa curva dá? Se você pegou seus pontos experimentais e ajustou ela, ela vai te dar essa linha aqui. E aí, no nosso modelo, o que que acontece? O seu modelo matemático que descreve o fluxo de água no solo, ele vai usar essa equação aqui para entender o que que acontece com o potencial
quando a umidade diminui e vice-versa. Tá? Então, é um parâmetro para ligar, é uma relação constitutiva que vai ligar a umidade e o potencial matricial no solo. Você não tem ela se você não tiver o seu dado de campo, tá? Ou de laboratório que seja. Você precisa dessa relação e essa relação ela é única para cada solo. Tá? Se você tem um solo arenoso, o que acontece? A água cai muito ou cai pouco quando o potencial aumenta? Qual solo retém mais água? Para quem trabalha com agrárias, vocês têm um conceito chamado de água disponível, que é a água entre a capacidade de campo e o ponto de murcho. Então, dependendo dessa função, a quantidade de água disponível para as plantas pode ser maior ou menor. E cada solo vai ter uma relação diferente que a gente parametriza para solos distintos. Tá? Aí o que que acontece? O que que o Van Genooten fez? O Van Genooten, antes dele apresentar essa equação aqui, você tinha equações que tinham descontinuidades ou equações que não eram. Aquela Brooks and Core, por exemplo, ela vem uma linha reta e começa a cair de repente, ou seja, ela tem uma descontinuidade. O que que ele notou? Ele notou que essa equação aqui era suave, ou seja, eu não tenho nenhum ponto com quebras aqui, com descontinuidades. E isso é muito bom quando você quer resolver aquelas derivadas. Tá? Quanto mais suave for sua função, mesmo ela sendo não linear, que é o caso, melhor para você resolver aquelas derivadas que eu mostrei para vocês lá atrás. Então, o que que ele fez? Ele pegou essa equação aqui e derivou uma função de condutividade hidráulica não saturada. Então, veja bem, por que que esse trabalho do Van Genucht ele é tão interessante? Não é por causa da curva de retenção necessariamente, apesar de na ciência da agrárias você usar essa curva de retenção para muita coisa. O grande pulo disso aqui foi de derivado uma função de condutividade hidráulica não saturada. Em essência, o que que você faz? Você tem essa função aqui, ou seja, você fez só a curva de retenção em laboratório, com câmara de pressão ou com mais tensiômetro no campo. Só com isso, mais o CASSAT, você chega na função de condutividade hidráulica não saturada, que é muito difícil de ser medida. Ou seja, dessa relação constitutiva θ-psi, eu tenho K-psi. Isso então é uma sacada muito grande de você não ter que medir o CAPSI. Você tem outras funções, mas as funções não vão ter essa suavidade que as funções de Van Genooten vão ter. E aí eu disse para vocês lá, eu defini um SE só para essa função de condutividade hidráulica ficar um pouco mais simples de ser entendida. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho a função de condutividade hidráulica K de psi, que é a função de condutividade hidráulica em função do potencial matricial, e eu tenho o K de SE, que é o K de θ, na verdade. Então, eu posso expressar em cada uma dessas formas. Dependendo de como que você quer resolver o seu problema hidrológico, você pode usar um ou outro, tá? Dependendo da sua conveniência. Mais uma vez, o ponto principal aqui é o seguinte: uma vez que você tem a curva de retenção de água, você tem a função de condutividade hidráulica não saturada, tendo o CASSAT, obviamente, e não precisa medir isso. Você pode medir, mas é bastante difícil de você medir isso. Eu tinha até colocado para vocês, nos arquivos do curso, um exemplo de uma curva de retenção que a gente pegou para um solo arenoso. Então, está lá na pasta Dados Auxiliares. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem só depois importar aquilo no Excel e fazer esse gráfico. É claro que vocês vão ter pontos. Aí o ajuste, a gente tem um programa que a gente usa que chama Retic para fazer esse ajuste, mas você pode programar isso em qualquer linguagem que você quiser. Em Python tem os algoritmos, em qualquer coisa você consegue resolver esse problema também. Tá? Então agora eu tenho uma relação constitutiva para a condutividade hidráulica não saturada e tenho uma relação constitutiva para umidade do solo em função do potencial. Tá? Isso já é um adianto muito grande para a gente. Aqui para vocês verem o que, que acontece com o K à medida que o solo seca. Tá? Então, obviamente, o K não saturado, que é a habilidade do solo de transmitir água, ele vai diminuir exponencialmente quando o solo seca. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui o solo está secando, nessa direção. Se o solo seca, o K diminui exponencialmente. Um ponto importante para vocês entenderem é o seguinte: se o solo está saturado, o psi é zero. E aí o K vai ser igual ao CASSAT. Então, o máximo que eu consigo de ter de condutividade hidráulica
do solo é o K-SAT saturado. E à medida que o solo seca, o K diminui muito. Então o solo conduz água com muito mais dificuldade à medida que ele seca. Por quê? Os caminhos vão acabando. Eu vou começar a ter ar lá, eu não tenho todo aquele volume. Claro que essa é uma das razões, mas os caminhos vão diminuindo à medida que o solo vai se tornando não saturado, tá? Eu vou começar a ter ar, vai ter umas outras coisas, mas essa é a ideia principal. Então chega um ponto que a condutividade hidráulica com solo muito seco é quase nada. Então o solo virtualmente não conduz água se ele estiver muito seco, tá? E isso também vai entrar quando a gente estiver pensando em termos dos modelos aí de fluxo de água no solo. Aí, pensando agora, vou voltar um pouco, fazer só uma retroceder aqui, só para vocês entenderem a lei de Darcy em mais de uma dimensão, tá? Só para vocês entenderem a ideia básica. Eu já tinha dito para vocês que é o fluxo em função do gradiente, e aqui eu tenho o parâmetro Ksatt. Eu posso simplesmente aplicar isso em mais de uma direção, utilizando o vetor gradiente que eu falei para vocês. Então, o que que eu estou fazendo? Ao invés de eu fazer ΔH, ΔL, eu uso grade H, que é dH dxi, dH dyj, nas direções dos vetores unitários. Tá? Intuitivamente é a mesma coisa. Só que em engenharia de petróleo, em aquíferos, esse K ele pode variar na direção, que é óbvio que isso é possível, porque o Ksatt é a facilidade com que o solo ou o meio conduz água. Se você tiver um solo estratificado, o K pode ser diferente em várias direções. Então, para a indústria de petróleo, para água subterrânea, eu posso definir Ks em direções diferentes. E aí eu entro nesse objeto matemático que chamar de tensor, que diz para a gente como é que isso varia em várias direções. Mas, no nosso caso, como eu estou trabalhando em uma dimensão, eu não vou assumir que o solo é estratificado. Eu poderia. Então, o que que eu faço? Se no meu solo a condutividade é igual em todas as direções, eu posso assumir que o KXX é igual ao KYY, que é igual ao KZZ, que é igual ao Ksatt. Aí o que acontece? Eu reduzo esse tensor aqui a só um valor, que é o Ksatt. Tá? Eu tenho as questões de rotação de tensor, mas isso não vem ao caso para a gente agora. Então eu reduzo isso aqui para o Ksatt e essa equação é a mesma coisa lá do delta. H delta L, só que em várias direções. Mesma coisa. O fluxo de água no solo continua sendo definido com relação aos gradientes, só que aqui em três direções. A diferença de H em x, y, z, e aí eu estou representando isso pelo operador gradiente e não pelo Dzinho lá que vocês viram antes. Mas o Ksatt continua sendo verdade. Só que a diferença aqui é que o Q, se eu tenho três direções, se eu tenho um vetor aqui, se eu tenho um gradiente em três direções, eu vou ter uma direção para esse Q dentro do meu meio poroso. Se eu tenho, obviamente, principalmente se eu tenho diferenças aqui de K, mas não só nesse caso. Então, o Q, ele é um vetor em três dimensões. Só que no caso, a gente não assume ele como um vetor, porque a gente está trabalhando em uma direção, ele está em Z, ele pode ser pensado como um vetor em Z, mas não importa se é só uma direção. Então, não mudou nada daquela coisa de antes. O Q continua sendo um fluxo, o Q continua sendo pela diferença de potencial, e o Ksatt continua sendo o fluxo no meio poroso saturado, e a gente esquece essa história do tensor, porque a gente não vai precisar disso. E aí, como eu estava dizendo para vocês, eu posso simplesmente separar esse Q em três direções diferentes. Isso aqui seria a mesma coisa na direção XI, que é o Izinho, o J e o K. Tá? O que a gente está preocupado em geral é na direção Z. Então, deixou, se eu colocar aqui o J e eu estou modelando só nessa direção, isso aqui é a lei de Darcy na direção Z. Se o solo é saturado, por que que ficou HP aqui? Porque vocês lembram que o H é o HP mais Z ou Psi mais Z. Como eu estou trabalhando com solo saturado, ao invés do Psi é o HP. E aqui ficaria DZ sobre DZ, que é 1. Então, essa é a forma da lei de Darcy em uma direção. Esquecendo as outras três direções, a gente pode simplesmente trabalhar dessa forma, tá? E a gente vai voltar nisso lá na frente, mas vamos fazer o mesmo exercício, falar um pouco antes só sobre a validade da lei de Darcy, mas depois a gente vai fazer o mesmo exercício para a lei de não saturada, para o K não saturado. Então, só para uma coisa importante vocês saberem é o seguinte:
para quem faz irrigação, hidráulica, principalmente, é o seguinte: vocês aprendem lá que eu tenho um parâmetro chamado de turbulência, né? Ou seja, se você tem água num cano, a água começa a formar vórtices lá, começa a ter é, um comportamento caótico lá dentro. Na lei de Darcy é a mesma coisa. Se você aumentar o potencial demais, você pode gerar turbulência no meio poroso. E aí a lei de Darcy não é válida para essas condições. A lei de Darcy ela é uma linha reta. O Cassatt é a inclinação dessa linha aqui, que é a relação entre Q e o gradiente. Aqui eu estou mostrando só em Z, mas em todas as direções. Ele é uma relação linear. Se eu aumentar muito a velocidade, o fluxo pode virar turbulento, essa relação deixa de ser linear. E aí vocês vão ver lá Darcy Forkheimer, eu tenho outros nomes para leis não lineares. E se o solo está muito seco, ou melhor, se o solo está muito seco, não, se o fluxo é muito lento, também eu começo a ter viscosidade, relações moleculares afetarem o fluxo, aí a lei de Darcy não é válida. Mas para o fluxo de água no solo, quase sempre a lei de Darcy vai ser válida porque o fluxo não é tão lento para ser uma ação molecular e não é tão rápido para ser turbulento, apesar de poder ser turbulento. Tá? Aí você teria que mudar o modelo. Mas a lei de Darcy é uma lei linear entre o fluxo e o gradiente aqui, que o gradiente, outro ponto importante é que ele não tem unidade. Se eu sair dessa zona de não linearidade, eu preciso mudar o modelo. Então, a lei de Darcy, porque como o Darcy fez os experimentos lá no laboratório e toda aquela história, é uma lei também é, fenomenológica. Não existe uma lei que deriva uma coisa da outra. É uma lei um pouco mais assim, fenomeno... mas não, é uma lei fenomenológica mesmo, tá? Ela veio de dados de laboratório. E aí, para o fluxo não saturado, teve um físico chamado de Buckingham, que ele trabalhou na lei de Darcy, foi ele que colocou aqui que o K, na verdade isso veio de outras ideias, mas foi ele que disse que o K varia em função do psi ou do θ, como eu falei para vocês. Então o K deixa de ser uma variável. Então qual que é a diferença da lei de Darcy para a lei de Darcy-Buckingham? A diferença é que aqui vocês têm o Cassatt, que é um fluxo saturado, e aqui é o potencial de pressão. Quando eu falo na lei de Darcy-Buckingham, eu estou falando de um solo não saturado ou um solo parcialmente saturado. Solo parcialmente saturado é que uma parte dele está saturada e outra está não saturada. Mas a ideia é exatamente a mesma. Eu tenho um gradiente de potencial, um fluxo, e o fluxo vai ser controlado pelo gradiente de potencial. E vocês lembrando aqui também onde eu estou nessa curva. Porque essa curva aqui é o K de psi em função do potencial. Então, quanto mais o solo vai ficando saturado, ou quanto mais água eu tenho no solo, maior vai ser o K de psi, e isso aumenta esse fluxo. Então, diferença principal, lei de Darcy, lei de Darcy-Buckingham. Lei de Darcy é só para solo saturado, o Cassatt vai ser uma constante, e lei de Darcy-Buckingham é para solo não saturado ou parcialmente saturado, e o K varia com o psi. Aí o que que o Van Genuchten fez? Tem outros modelos, mas o que que o Van Genuchten fez foi achar uma equação simples de usar para esse K de psi. Tá? Então, uma das vantagens que ele fez é justamente achar essa equação, porque antes eu teria que medir isso aqui. Então, esses fluxos eles são bem mais lentos e eles são bem mais não lineares. Tá? Essa não linearidade é o que dá bastante problema para a gente para resolver as equações que governam esse fluxo. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, dizendo que sistemas parcialmente saturados são possíveis. Imagina a água empoçada na superfície de um solo inicialmente seco. Tá? Se eu tiver uma água, acabou de chover e o solo está seco, e a água não infiltrou, eu posso ter uma lâmina de água em cima, mas o solo ainda está saturado embaixo. E aí eu vou ter em algum ponto HP e em outro ponto vai ter psi. Tá? Aí eu tenho algumas relações importantes agora, pensando em termos de matematização. Em um domínio, em um volume do espaço, lembra lá que eu trouxe o meu modelo conceitual para o meu modelo real para o modelo conceitual para o modelo matemático? O domínio é onde eu estou modelando, é dentro da região no espaço onde eu estou modelando. Então, no solo saturado, o psi é maior ou igual a zero, então solo com zero também é saturado, em todos os pontos, em todo o tempo. Tá? Então, o H aqui vai ser
Aqui era P, tá? Só uma correção. HP mais E em todo o tempo. Ou seja, em um domínio saturado, o psi vai ser igual, maior que zero, maior ou igual a zero, todo ponto, todo o tempo. Na região toda, no solo todo, no aquífero todo, todo o tempo. Em um domínio, em um volume não saturado, o psi é menor do que zero, ou seja, eu tenho potencial matricial em todo o espaço para todo T. Tá ignorando questão de entrada de ar do modelo, mas isso também não é crítico para a gente agora. Em um domínio, um volume parcialmente saturado, para cada T, ou seja, a cada tempo, eu vou entrar nessa ideia de tempo com vocês, existe algum ponto onde o psi é menor que zero. Ou seja, eu posso ter quase ele todo saturado, mas se ele é parcialmente saturado, em algum ponto ele não vai estar saturado. Ou seja, eu vou ter potencial matricial e vou ter espaço e vou ter ar no espaço poroso. Daí eu posso pegar essa lei de Darcy e generalizar ela como a lei de Darcy-Buckingham, simplesmente dizendo que Q, o fluxo, é igual ao negativo da condutividade hidráulica não saturada vezes o gradiente do potencial total. Aí, se o solo está não saturado, se o solo está saturado, melhor dizendo, o psi vai ser maior ou igual a zero e o K de psi vai ser o Ksatt. Simplesmente a lei de Darcy é um caso limitante da lei de Darcy-Buckingham quando o solo está completamente saturado. Tá? E aí, quando você modela o fluxo de água no solo, você vai precisar navegar entre essas duas equações. Tá? Eu vou ter que pular de uma equação dessas para outra à medida que eu vou necessitando ir do meio saturado para o meio não saturado. Uma outra observação é que na engenharia química, petróleo, física e matemática, muitas vezes é comum eu trabalhar com a lei de Darcy na forma de pressão. Tá? Aqui eu tenho uma força que a gente chama de força volumétrica, como a gravidade, forças eletromagnéticas em fluidos magnéticos. Só que ao invés de eu usar a condutividade hidráulica saturada, eu vou definir a permeabilidade. Tá? Às vezes a gente chama o equipamento de permeâmetro, não está muito correto. Cai a permeabilidade, ela deveria ser universal para todos os fluidos, e μ é a viscosidade dinâmica do fluido. Ou seja, se você está trabalhando com petróleo, você utilizaria o μ do petróleo. Se for gás, o μ do gás. E o K deveria ser universal para todos os fluidos. Tá? E uma outra coisa que vocês aprendem em livros que tratam do aspecto matemático é se a força F tem um potencial, eu junto tudo isso aqui e chamo isso de potencial, que vai ser esse φzão aqui, e aí eu escrevo a lei de Darcy como K, o negativo do gradiente desse φzão aqui, e chamo isso aqui de um potencial, tá? De um potencial mais generalizado, mas em hidrologia e em física do solo não é muito comum vocês verem esse φzão aí, tá? Mas é mais comum isso talvez em matemática, em física e em engenharia de petróleo. Tá? Esse sinal negativo aqui depende muito de como você define as direções. A princípio, a gente não preocupa muito com isso. Se você define o negativo para baixo, o negativo para a esquerda no seu espaço, aí esse negativo vai, na fórmula aqui, ele vai ter uma importância um pouco distinta dependendo da condição que você define. Agora é o seguinte, beleza, eu tenho as minhas relações constitutivas. Quais são as minhas relações constitutivas? As minhas relações constitutivas são a relação retenção de água, curva de retenção de água e curva, por assim dizer, de condutividade hidráulica não saturada. Eu ainda não tenho as equações que eu preciso resolver para entender, para modelar o fluxo de água no solo. Para chegar nessas equações, eu vou precisar fazer um balanço de massas, tá? Veja, novamente, isso aqui pode, às vezes, até parecer uma coisa uma matemática sofisticada, mas a ideia é extremamente simples, como eu disse para vocês lá no começo, tá? Primeira coisa, eu estou propondo aqui, como eu disse lá no começo, que poderia haver fonte ou dreno, ou seja, tem um volume de solo, eu tenho raiz dentro desse solo. Essa raiz, ela é um dreno, ela está retirando água do solo. Tá? Então, assim, é claro que o que eu disse para vocês agora também não tem segredo. O que é deteta, DT? É a variação da umidade no tempo. Se você se você está retirando água, esse deteta DT vai ser negativo porque a água está diminuindo.
tá? O volume de água está diminuindo. Não tem segredo, é só a variação da umidade da água no tempo. O θ, se a planta tirou, daqui a 10 minutos o θ vai ser menor. Então, dθ dt é simplesmente a variação. Só que eu estou retirando esse fonte ou dreno, porque primeiro eu preciso resolver essa equação aqui do balanço de massas dentro do meu domínio. O que, que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu estou dizendo que a variação da umidade no tempo ela é igual ao negativo da divergência do fluxo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água varia dependendo no fluxo de água na fronteira. Tá? A ideia é bem simples. Se está entrando água de todas as direções, a umidade está aumentando. Se está saindo água de todas as direções, por exemplo, está drenando, a água está indo para o lençol freático, a umidade está diminuindo. Então, esse Q, essa divergência do fluxo aí, esse nabla ponto Q, essa divergência nada mais é do que a diferença de fluxos entre as fronteiras do domínio. Se você tem fluxo entrando água ou saindo água, a umidade diminui ou aumenta. É bem simples. Esse aqui é o balanço de massas. A umidade varia de acordo com a entrada e saída de fluxo dentro do meu espaço, que eu estou chamando de domínio. Então, em outras palavras, a variação da umidade no tempo é igual ao negativo da divergência da densidade de fluxo, que é o Q. Lembrando que o Q é igual à vazão por unidade de área. Se eu aumento a vazão em cima, por exemplo, começou a chover, começou a entrar água no seu solo, e embaixo não está drenando, o θ vai aumentar. Seu dθ dt vai ser positivo. Então, a divergência nada mais é do que isso. Eu posso escrever dessa forma. Então, essa equação aqui, ela diz para a gente o balanço de massas. Aqui está exatamente o que eu disse para vocês. Se eu tenho um lado está entrando água, se o outro lado está saindo água, se está entrando mais água do que está saindo, a umidade está aumentando. Ou seja, o dθ dt vai ser positivo. Você imagina como uma curva de aumento da umidade no tempo, a inclinação dessa curva vai ser positiva. Tá bem simples. Se eu começo a sair mais água do que entra, por exemplo, parou de chover, começou a drenar, o dθ dt vai ser negativo. Ou seja, a divergência entre os dois lados. Então, a ideia matemática intuitiva da divergência é simplesmente isso: diferença de fluxos entre as fronteiras do domínio. Aqui, eu estou trabalhando em uma dimensão. Se está chovendo, está drenando o mesmo tanto, a umidade não varia, e esse dθ dt, a variação da umidade no tempo é zero. É uma constante, ela permanece constante. Então, intuitivamente, é muito simples essa ideia. É simplesmente um balanço de massas, tá? Apesar dessa simbologia aí de cálculo vetorial. Tá? Agora, se eu volto agora o dreno, é a mesma coisa. Se a planta está tirando água, o dθ dt está diminuindo. Só que eu estou somando o que a planta está tirando aqui dentro. Então, o S estaria aqui dentro. Eu estou ou subtraindo, tá? Aquela questão de sinal lá, vocês não precisam se preocupar. Mas se eu somar o que está entrando mais o que a planta está tirando, eu vou ter um balanço. Por exemplo, se está drenando, está percolando água e não está chovendo e a planta está tirando, os dois termos estão retirando. É o balanço de massas que vai me dizer o dθ dt. Então, S vem de sink, né? Que é fonte ou dreno. Essa é uma fonte, se fornece água para o interior do, ao interior do solo, tá? Aqui só a correção, ao interior do sistema solo, ou sistema do domínio. Esse é um dreno quando retira a água de dentro do sistema. Aí, nos modelos hidrológicos, o dreno vai ser quase sempre a raiz. Eu posso modelar um sistema sem raízes, mas quase sempre esse modelo vai ser dado pelo sistema radicular. Aí o sinal depende, você pode colocar os dois, esse aqui positivo ou negativo, e definir. Depende do modelo matemático. Eu posso definir o S como positivo ou negativo. Alguns programas vão definir como positivo ou negativo. Aí o que você tem que ver é o que isso acontece no balanço. Então, agora eu tenho um modelo constitutivo aqui, na verdade, um modelo conceitual do balanço de massa de água dentro do meio poroso, considerando o que entra e o que sai e considerando o que a raiz tira ou coloca. Tá? Só um detalhe aqui, só para vocês acreditarem que é simplesmente a diferença de fluxo entre o domínio. Se eu aplicar esse nabla aqui, que é simplesmente as derivadas parciais nas direções I, J, K, produto escalar, o Q, que também é um vetor, esse I vezes I aqui é 1, JJ é 1, K, K, 1.
E vocês podem consultar o produto escalar, as regras do produto escalar. No produto vetorial, que é o x, é diferente. Então, isso me dá simplesmente as derivadas nas direções distintas. Aí vocês acreditem que, se eu tenho só uma direção, aqui seria, por exemplo, dθ dt é igual a menos dq dx. Tá? Bem simples, assim, a ideia intuitiva dessas coisas. Tá? Não tem nada de... Se você entende a intuição, a matemática vem depois, ou vem as duas coisas juntas. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho o modelo de balanço de massas, eu tenho as relações constitutivas. O que que eu quero? Eu quero a equação que governa o fenômeno. E vamos deixar o dreno, por enquanto, de fora. Isso aqui é a equação do balanço de massas, que você já sabe. Eu tenho já a equação de Darcy-Buckingham. O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar essa equação aqui dentro. Ou seja, eu sei quem é o que por uma relação constitutiva. Então, se eu aplicar essa divergência aqui, o nabla em cima do Q, eu vou chegar nessa equação de Richardson-Richards. Então, essa equação é a principal equação diferencial do fluxo de água em meios porosos não saturados. Tá? Então, a equação que governa o fenômeno de fluxo de água em solos não saturados, em aquíferos, em petróleo. Petróleo é um pouco mais complicado, mas onde eu posso ter petróleo meio não saturado, eu posso aplicar essa equação de Richardson-Richards. Tá? O que que ela está me dizendo? Eu simplesmente substituí o Q pela lei de Darcy-Buckingham. A variação da umidade no tempo é igual à divergência da condutividade hidráulica não saturada vezes o gradiente de potencial. Tá? Ou seja, eu só falei aquilo que eu disse para vocês de uma outra forma. Essa equação, ela vem de uma tradição muito antiga de equações difusivas, tá? Toda a física e a matemática, vocês podem pensar em eletromagnetismo, calor, gases, todos eles são baseados nesses tipos de equações. Ou seja, vocês podem achar que ciência é baseada em estatística experimental, em experimentos, mas na verdade, essas ciências ambientais, a física e a matemática, elas é baseada, claro que eu tenho que ter experimentos, mas ela é baseada em equações diferenciais. E para a gente, a equação que governa o fenômeno é essa equação de Richardson-Richards. Ela é muito conhecida como equação de Richards, mas eu prefiro chamar ela de equação de Richardson-Richards, que eu vou falar para vocês por quê. Agora, pensando, eu não vou avançar muito na matemática com vocês, mas se vocês pensam em termos de teoria matemática, esse tipo de equação aqui, ela é chamada de equação diferencial, é uma equação diferencial parcial. Por quê? Eu tenho derivadas em mais de uma direção, x, y, z ou x, y, z, e porque também eu vou ter mais de uma, obviamente eu vou ter mais de uma variável, ou seja, as minhas derivadas elas não vão ser em x, elas vão ser em mais de uma variável. Vocês estudam lá em Matemática 2 ou Cálculo 3 equações diferenciais ordinárias, onde eu tenho só uma variável. Aqui eu tenho a equação diferencial parcial. Essas equações são mais difíceis de serem resolvidas. Ela é quase linear na definição, porque eu tenho esse termo aqui, uma das razões é que eu tenho esse termo aqui, que ele depende do potencial, que é uma das variáveis que está aqui dentro. Vocês já sabem que o H, nesse caso, é o psi mais z. Ela é elíptica parabólica, pelas definições também dos três tipos de equações diferenciais, hiperbólica, elíptica e parabólica, e ela é elíptica parabólica porque ela degenera de parabólica para elíptica numa certa condição que eu vou falar para vocês. Tá? Essa forma aqui, que vocês têm o θ e o psi, lembra que o psi está aqui dentro do H. Ela é chamada de forma mista. Por quê? Lembra lá que eu mostrei para vocês que o θ é função de psi, ou seja, eu posso construir o psi através do θ e vice-versa? A forma mista, eu tenho os dois. Tá? A forma mista, ela tem suas vantagens, mas eu preciso resolver tanto o θ quanto o psi. Quando o pessoal resolvia essas equações lá no início, é claro que você não tinha o poder computacional que você tem hoje. Então, o que que eles fizeram? Eles usaram aquela capacidade hidráulica que eu falei para vocês para definir uma forma só de psi. Lembrando que aqui também do H tem de psi. Então, essa forma aqui, onde eu tenho psi aqui, ao invés de θ e psi aqui, é chamada de forma de potencial matricial, ou forma de potencial.
Então, essa aqui é a forma mista da equação de Richardson-Richards. Essa aqui é a forma de potencial. E essa aqui é uma forma só de umidade. Mesma coisa, os caras lutavam para tentar resolver essa equação e eles procuravam formas mais fáceis de resolver baseada em teoria de equações diferenciais. Então, essa equação aqui é a equação difusiva, tinha várias soluções para ela já que o pessoal já vinha trabalhando, então o pessoal tentou muito resolver desse jeito e algumas soluções simples apareceram, tá? E aí, no seu programa computacional, você pode usar qualquer uma dessas formas, tá? Mas vai ter uns detalhes aí que eu vou falar um pouco por alto para vocês daqui a pouco, tá? Aqui, então, só para vocês verem, esse artigo, esse livro é de 22. Esse Lewis Fry Richardson, ele foi um dos pioneiros da análise numérica climatológica. Então, ele saiu com essa equação em 22. Vamos ver lá que ela fala aqui de é, potencial de fluxo de água ou condutância dos canais de água no solo, mas é a mesma coisa, aqui está a umidade, aqui está alguma fonte potencial e aqui está o G, que é a gravidade. Em 22, o Richards, ele publicou o artigo em 31, né? Então, de certa forma, o Richardson foi o pioneiro dessa equação, dessa forma de equação, tá? É, o que que eu, o que que eu, quando eu falo em termos de degeneração, quer dizer o seguinte, a equação de Richards, ela pode virar uma equação um pouco mais simples. Nesse caso, o que que acontece? Se vocês têm um meio saturado, o que acontece com o dθ/dt no meio saturado? É constante, a umidade de saturação. E a derivada de uma constante, ela vai ser zero. A umidade não varia no tempo. Então, no solo saturado, a equação de Richardson-Richards, ela degenera para a equação de Laplace, tá? Que vai ser essa equação aqui. Ah, mas você pensa, mas não é zero aqui, não fica tudo zero? Não, isso aqui são derivadas. Se eu resolvo isso aqui, eu chego numa forma analítica, por exemplo, tá? E se o Cassatt é igual em todos os pontos, aí sim, esse Cassatt pode sair para o outro lado, aí ele, com o zero lá, ele vai virar zero. E aí, eu multiplico aqui, se o Cassatt é constante, eu tiro ele da derivada, e aí, dividindo por zero lá fica zero, e aí, só multiplicando esse divergência aqui do gradiente, eu chego nesse Laplaciano aqui, que é o nabla ao quadrado. Essa aqui é a forma mais comum da equação de Laplace. Tá? Essa equação é muito importante em eletromagnetismo, calor, meios porosos saturados. Tá? Uma outra possibilidade seria a equação de Poisson, onde eu vou ter alguma forma de força aqui, ou drenos, fonte que seja do outro lado. Tá? Desde que, bom, tem umas restrições matemáticas importantes aqui. Então, no meio poroso saturado, a equação de Richardson-Richards degenera para a equação de Laplace. E aí essas são as principais equações que a gente trabalha em hidrologia. Tá? A solução para essa aqui vai ser mais simples por várias razões, uma delas sendo a não linearidade e a relação de θ-psi do K de psi quando você tem o solo ali não saturado. Tá? É, é muito importante essa questão de formulação rigorosa, análise funcional, espaços matemáticos, só que isso são áreas da matemática. Tá? São áreas da matemática, matemática aplicada, em alguns casos até matemática pura. Tá? Então a gente não precisa entrar em teoria de análise funcional e espaços matemáticos para entender essas equações. O que a gente vai fazer é o seguinte: ao invés de querer saber se é parabólica, se tem solução, se não tem solução, a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai simplificar elas agora e aí a gente vai procurar soluções para essas equações para aplicar ela nos nossos problemas reais. Tá? Então o que que a gente vai fazer primeiro? Eu vou sumir com aquele gradiente, com aquele nabla, com aquele triângulo invertido que eu mostrei para vocês, utilizando a equação em uma dimensão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ao invés de eu, se vocês olharem esse nabla aqui, ele nada mais é do que esse aqui, no caso do H, derivada parcial em x, derivada parcial em y, derivada parcial em z, nas direções i, j, k. O que que eu vou fazer? Se eu estou trabalhando só em uma direção, e é na direção vertical, eu não vou precisar das derivadas em x e em y. Ou seja, aquele nabla,
ele vai se reduzir às derivadas parciais. Então aqui é bem simples de vocês entenderem. A variação da umidade, ela é a derivada da umidade, da condutividade do óleo não saturada, vezes o gradiente em Z, que é a mesma coisa que vocês viram lá na lei de Darcy. Só que como o H aqui é solo não saturado, ele vai ser o psi mais o Z, não o HP mais o Z. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz antes com vocês. Eu coloco esse H aqui dentro e eu expando, e eu posso aplicar a derivada, aqui no caso, a derivada em Z, posso aplicar a derivada parcial. Vocês estão vendo aqui é dH dz, eu aplico o dψ dz, ele continua dψ dz, e dz dz, matemático não gosta disso, mas eu posso dizer que esse dz dz aqui fica análogo a 1. Eu posso argumentar que o Z, a variação do Z em Z lá, ela fica igual a 1. Outra forma, então vocês podem pensar dessa forma aqui, ou eu posso simplesmente pegar essa derivada aqui e aplicar a distributiva, ela vai aplicar aqui e vai aplicar aqui, tá? Aí eu saio com essa forma aqui. Qual que é a diferença? Se vocês forem programar isso aqui, que vocês não vão precisar, vocês precisam entender bem a diferença desses tipos de equações quando a gente for falar em modelos numéricos. Mas é a mesma coisa. Aqui eu simplesmente peguei a equação de Richards e estou usando agora para modelar somente aqui na direção Z, tá? Em x e em y, o que acontece? Eu não vai aparecer esse 1 aqui, porque eu vou ter dz, dx, dz, dy, que fica no caso zero, porque x e y não vão variar em z. Tá? Aqui seria só um exemplo em duas coordenadas, mas aqui seria um exemplo, por exemplo. Aqui, se você tiver uma coluna de solo com a água infiltrando na direção do campo gravitacional, você tem esse mais um aqui. Se você tiver uma coluna horizontal, você não precisa somar esse 1 por conta da questão do x e o y, a coordenada x, y e z, a x, y não está variando em z. Tá? Aqui a solução bidimensional, você trabalha com essas duas equações. Ou melhor, com as duas coordenadas. Então a gente já simplificou, sumimos com o nabla. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Agora, bom, vou voltar um pouco aqui antes de ir para a forma somente unidimensional. Daqui a pouco a gente vai trabalhar só com essas formas unidimensionais, tá? Mas antes disso, eu vou pensar aqui na forma completa. Estou falando na forma de θ e psi. Vocês podem pensar na forma de θ só de psi ou na forma só de θ, mas vamos trabalhar com essa forma aqui que é mais geral. Eu volto aqui o dreno. O que que eu gostaria de fazer? Eu sei que dentro do meu domínio, se a gente volta lá no início da apresentação, eu sei que aqui dentro do meu solo, dentro do meu domínio, eu sou governado por essas equações diferenciais. Dθ, gradiente aqui dentro. Eu sei que na borda ele é uma determinada condição fixa, tá? Mas eu sei que essa equação diferencial, ela diz para a gente como é que a água flui e como é que ela aumenta ou diminui, como é que o potencial aumenta ou diminui lá dentro do meu solo. Tá? Aqui eu estou considerando o fluxo e eu estou considerando a fonte ou dreno, novamente. Tá? Aí o que que eu faço? Se eu quiser ter uma equaçãozinha que governa o fluxo ali dentro, eu preciso resolver essa equação diferencial. Isso é o que vocês fazem lá em matemática 1, matemática 2. É a mesma coisa, você tem integrais, você tem derivadas, como é que você faz para resolver uma equação que tem derivadas? Ou como é que você faz para resolver uma equação que tem integrais? Nesse caso, você poderia, falando de uma forma extremamente grosseira, você poderia procurar integrais que resolvem essas equações diferenciais, por integração, por exemplo. Seria um sistema. Só que, bom, antes de falar sobre o que eu ia falar, é o seguinte: quando você resolve uma equação, por exemplo, você tem uma integral de x dx, tá? Se você integra aquilo ali, você vai ter y igual a x ao quadrado sobre 2. O que que é isso? É uma equação. Uma equação que você consegue aplicar ela é uma solução analítica de forma fechada. É uma equaçãozinha que você
aplica para modelar o seu sistema. Então, se vocês resolvessem essa equação aqui, você teria uma equação que simplesmente você utilizaria para calcular as quantidades de água. Forma fechada quer dizer que você não tem funções transcendentais ali dentro, não tem expansão em série, não tem série de Fourier, não tem nada ali dentro. Forma fechada é ax mais d exponencial de 2, não tem número complexo, não tem nada disso ali dentro. Então, eu procuro forma fechada. Tanto que no trabalho do Van Genuten lá, ele chamou de solução de forma fechada, mas num outro contexto, mas a ideia é a mesma. Só que o problema é o seguinte, como essa equação é muito complicada e ela é muito não linear, se vocês pegarem, por exemplo, matemático, tem matemático que faz a carreira inteira tentando resolver essas equações ou provar que a solução existe. Tá? Se você pegar uma equação de fluidos hoje, chama a equação de Navier-Stokes, se você provar que a solução existe, é contínua em certos domínios, você ganha US$ 1 milhão. Tá? Então, são áreas muito importantes dentro da matemática. Só que, para esses modelos complicados assim, as soluções quase nunca vão existir para sistemas naturais, tá? Então, assim, uma notícia para a gente não perder tempo tentando resolver essas equações por integração, por métodos matemáticos, é que a solução não existe, na maioria dos casos, analítica. A boa notícia é que você pode resolver essa equação numericamente, ou seja, você vai usar um método computacional para aproximar a solução. E aí que a gente começa já a entrar no que a gente estava procurando, que é, beleza, eu falei para vocês que tem um programa chamado de Hydros 1D. O que esse programa Hydros 1D faz? Ele resolve a equação de Richardson-Richards numericamente. Ou seja, eu não preciso chegar em yx mais b. Eu vou simplesmente resolver ela computacionalmente e aproximar ela em todos os pontos do meu domínio, tá? Só que o que acontece? Eu vou pegar um modelo que é contínuo, ou seja, de certa forma, a realidade é contínua. É claro que, na verdade, a realidade não contínua, porque vocês vão lá para moléculas, átomos, mas aí já é uma outra história que também matemático está dando prêmio para vocês resolverem. Tá? Mas a gente tá modelando nosso solo como um sistema contínuo, e aí eu quero resolver ele numericamente, eu não consigo resolver ele de uma forma contínua. Eu vou aproximar ele em certos pontos do meu domínio. Então, a solução numérica, ela é uma aproximação de um modelo contínuo, que é a nossa ideia da água no solo, em um sistema discreto. E a aproximação numérica, seja computacional, seja vocês fazerem isso na mão, ela tem erros numéricos, tá? A sua calculadora, ela guarda até tal casa. Tá? E aí, se você começa a fazer várias contas, esses erros podem propagar. E essas aproximações, elas vão ter também instabilidades. Aí, o que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer é resolver essa equação de Richards numericamente. Por quê? A gente já sabe que a gente não vai resolver isso analiticamente. Tá? Tem um pesquisador acho que na década de 50, 60, não sei se é 60, 70 por ali, ele deve ter publicado uns 20 artigos só procurando soluções analíticas para certas condições. E aí, na verdade, de todos vocês, né, em algum momento vocês vão ouvir falar de equação de Philip, tá? De infiltração, vai ser uma solução analítica da equação de Richardson-Richards em condições muito específicas, ou semi-analítica, tá? Para ser mais preciso. Então, a gente vai procurar como resolver esse problema numericamente, tá? É, Uma coisa muito importante para resolver essa equação numericamente é você precisa contingenciar o seu domínio. Por isso que eu disse para vocês lá no começo, ó, eu vou ter o meu ômega aqui, que é o meu ômega, que é o meu domínio, e eu vou ter o meu del ômega, que é a beirada do domínio. Ou seja, você não vai ter uma equação diferencial que resolve o fluxo de água no universo inteiro. Você tem que contingenciar a solução. Tá? Lembra lá quando vocês fazem matemática 1, matemática 2, ou cálculo 2, cálculo 3, matemática 2, você pode ter uma integral definida e uma integral indefinida. O integral indefinido você vai ter constantes desconhecidas, ou seja, você não sabe o espaço, o contingenciamento da sua solução. O que você quer saber é uma solução definida num determinado espaço. Que é isso, mesmo para os matemáticos, se eu quiser resolver isso analiticamente, eu preciso definir a solução num determinado domínio. Tá? E se eu vou resolver no tempo, eu preciso da condição inicial.
Então, eu preciso das condições que delimitam o meu domínio e eu preciso das condições iniciais. O que eu falei para vocês, se eu quero saber num solo qual que é a umidade daqui 10 dias, eu preciso saber qual que é a umidade agora. Por quê? Porque a solução daqui a 10 dias, ela vai depender da umidade hoje. Eu tenho que ter as condições iniciais muito exatas. É similar ao que vocês veem naquela questão que eles falam de sistemas caóticos. É claro que aí é mais complicado, mas dependendo da sua condição inicial e da incerteza, eu posso propagar em condições extremas. Mas nesse caso, eu não quero que ele propague para um sistema caótico. Então, se ele não vai propagar para um sistema caótico, a umidade daqui a alguns dias vai depender perfeitamente da umidade de hoje. É claro que, se for daqui a um ano, talvez não faça diferença, mas daqui a 10 minutos vai depender completamente, tá? Então, para vocês, quem trabalha com modelagem de filtração, tá? Se eu quero saber a umidade daqui a 10 minutos, na maioria dos casos eu vou ter que saber qual que é a umidade ou o potencial agora para saber como que a minha equação vai evoluir no tempo, tá? Então, e outra coisa, a gente também viu já em alguns estudos, você precisa dessa condição inicial, porque essa condição inicial, ela pode ou não te dizer se a solução vai funcionar ou não, numérico, porque eu posso gerar instabilidades, que eu vou falar para vocês um pouco sobre isso depois. Tá, então, o seu sistema, ele vai ser a umidade ou o potencial no caso, se você estiver trabalhando em três dimensões, x, y, z mais o tempo, tá? Se você estiver trabalhando em uma dimensão, que é o nosso caso, z e tempo, tá? Se você tem um sistema saturado, para sempre saturado, onde o contorno não varia, você não precisa de t, porque o seu sistema não vai evoluir no tempo. Agora, o solo, ele é um sistema que evolui no tempo. A umidade do solo, ela evolui no tempo. Então, eu modelo isso em termos do tempo também. Aí, uma coisa que eu disse para vocês lá atrás foi o seguinte, ó. Como eu estou lidando com sistemas escalares, a umidade é um escalar e o potencial total, o potencial matricial são escalares, tá? Então, é muito mais fácil eu modelar essas equações do que, por exemplo, modelar simplesmente a velocidade da água dentro dos poros. Ou seja, eu estou escalonando o sistema para uma escala espacial maior para eu não resolver cada ponto. Por quê? Na Navier-Stokes, ela trabalha como vetores. A velocidade é um vetor. E aí, Navier-Stokes completa é uma equação bem mais complexa, que aí eu estou trabalhando com um campo vetorial. Esse U em negrito que vocês estão vendo aí é a velocidade de água em cada ponto dentro de um sistema. Seja um cano, seja na atmosfera, seja dentro do seu solo. E a Navier-Stokes é uma EDP não linear, né? A Richardson-Richards é quase linear, a EDP, a Navier-Stokes em forma completa é não linear, apesar de ela poder ser simplificada em várias condições. Então a gente tem a equação diferencial parcial, quase toda em termos de escalares, que a gente quer resolver baseado em condições iniciais e em condições da bordadura. Aqui é um exemplo muito simples para vocês que a gente vê muito na prática. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um tubo enfiado no solo, onde eu mantenho uma altura de água constante. Aqui embaixo eu tenho o lençol freático constante. O que eu tenho aqui? Uma altura de água, um potencial total. O que é esse potencial total? Vocês podem somar o H mais E, ou simplesmente, dependendo de como vocês estão calculando, isso aqui vai ser só o H. Então, o que vai acontecer? Se eu for transformar isso aqui num modelo matemático, um modelo conceitual, eu tenho um grid, ou seja, no meu programa, eu tenho pontos aqui onde eu vou resolver esse sistema em cada ponto. E eu vou definir condições de contorno. Qual é a condição de contorno? Aqui onde eu disse que tem o meu tubo, eu vou fixar um potencial como HI, que é o potencial na entrada. Aqui embaixo, eu vou fixar onde está o lençol freático, o potencial como potencial de pressão como igual a zero. E aí o que acontece? A partir dessa condição, eu estabeleço aqui na beirada que o gradiente não varia, ou seja, isso aí ajusta de acordo com a variação do campo escalar ali dentro, simplesmente é uma fronteira de certa forma livre, tá? Eu estou fixando aqui o potencial varia. Aí o que acontece? Eu resolvo a equação de Richardson-Richards aqui dentro por aproximação em cada um desses nós. Então, esse aqui é um grid que vai existir que existe no programa computacional. Aqui eu estou trabalhando em uma dimensão e eu resolvo aproximando a equação de Richardson-Richards em cada um desses nós,
tá? Desse grid. Mas aí eu preciso discretizar as distâncias desses nós e eu preciso de algum método de aproximação para resolver essa equação. Mas a ideia é que, uma vez que eu fixei a umidade aqui dentro, esse bulbo aqui de molhamento, essa frente vai evoluir e aí o meu sistema vai prever como é que isso ocorre, baseado na condição inicial e na condição de fronteira desse sistema, tá? Então, essa é a ideia da solução numérica de um problema fixo. Eu vou aproximar a equação nesses nós. Aí eu tenho um custo computacional para isso. Então, um exemplo bem simples para vocês de solução analítica. Solução analítica, como disse para vocês, eu chego numa equação. Então, aqui está um exemplo. A equação de Richardson-Richards. Só na direção x. Se eu te disser que o solo está saturado, você já sabe que isso aqui é zero, porque a umidade não varia. Tá? Se eu disser que o solo está saturado e a condutividade hidráulica é constante, eu posso simplesmente jogar essa condutividade hidráulica para fora, porque ela é uma constante, tá? Alguma coisa multiplicada pela derivada, posso jogar ela para fora aqui, como eu estou multiplicando aqui por uma constante ou aplicando a derivada em cima da constante. Se eu jogo ela para fora, isso aqui é zero, eu passo ela dividindo e fica zero. Então a equação que simplifica vai ser simplesmente a equação de Laplace. O que é essa equação de Laplace? É uma equação diferencial de segunda ordem. Ou seja, é a derivada segunda do h em x é igual a zero. Vocês viram lá, como é que eu resolvo qualquer equação simples dy dx? Se for igual a zero, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente integrar isso aqui direto. Tá? O que eu preciso saber? Eu preciso saber o que eu derivando é zero. Tá? O que eu derivando uma vez é zero vai ser uma constante. Aqui eu só coloquei esse HP mais D só para eu não ter que usar o potencial total aqui, usar só o potencial de pressão. Como eu estou trabalhando só na direção X, não importa muito essa questão aqui do Z. Tá? Eu estou trabalhando só na direção X, o Z aqui vocês viram lá que fica zero. Então o que eu faço? Eu posso simplesmente escrever com HP aqui, que dá na mesma de eu escrever dessa forma. Aí o que eu faço? Como é uma equação bem simples, eu consigo resolver ela analiticamente. O que eu vou fazer? Integrar ela duas vezes. Então, na primeira integração, eu chego numa constante C1. Na segunda integração, eu vou chegar numa constante C2 e esse C1 vai ser multiplicado por x. Só que essa solução aqui, ela não é muito útil porque eu não conheço essas constantes. Então, o que eu faço? Se eu aplicar agora condições de contorno, eu vou chegar nesses valores dessas constantes. Que condição de contorno? Eu posso dizer que o potencial, posso dizer que eu tenho uma coluna aqui, unidimensional, onde aqui embaixo é zero e aqui em cima é L. Aí eu posso dizer que aqui é o H da entrada e aqui é o H da saída. E se eu aplicar isso na equação, de uma forma bem simples, quando o x for igual a zero, o H vai ser L, por assim dizer. Ou quando deixa eu só ver como é que a gente montou isso aqui. Então, quando o x for igual a zero, o potencial de pressão vai ser H0. Tá? E quando o x for igual a L, o potencial de pressão vai ser HI. Então, eu simplesmente substituo e chego numa solução analítica de forma fechada. Tá? Então, o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que num sistema unidimensional saturado, o potencial varia linearmente. Tá? Que é uma questão assim bem trivial, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu chego numa solução analítica para esse problema de forma fechada, onde se eu souber os potenciais na entrada e na saída, se eu estou modelando isso aqui como sistema unidimensional, eu sei que ele vai variar linearmente aqui embaixo, até ali embaixo. Tá? E a mesma coisa a gente aplica para a equação para a solução de Richardson-Richards. Claro que você não vai chegar numa solução analítica, mas o que acontece? Se eu aplico aqui um potencial em cima, que é constante, e um potencial embaixo, que é constante, e eu sei aqui a condição inicial, eu vou resolver essa equação contingenciado por essas condições de contorno, por essas condições iniciais. Ou seja, eu sei que aqui dentro eu preciso resolver essa equação, mas eu não sei resolvê-la analiticamente, mas eu sei a solução dela nas beiradas e no início. Então, isso faz com que o método numérico seja capaz de resolver essa equação dentro desse domínio. Por quê? Se você não tiver essas condições de contorno e condições iniciais, você não vai resolver essa equação numericamente. Você poderia, em teoria, resolver ela analiticamente, mas
numericamente você não tem como sem definir essas condições de contorno, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui nessa questão dos métodos numéricos, que a gente já está caminhando para poder já entender como é que o programa vai ser utilizado, tá? A nossa ideia é que a gente está procurando uma forma de resolver isso numericamente, por aproximação numérica, dado condições de contorno, o que eu tenho na beirada, seja em cima do solo ou embaixo do solo, e dado como eu tinha isso inicialmente, tá? Para procurar uma solução analítica para isso, tá? E aí, na próxima sessão, a gente termina essa ideia de geral do que são esses métodos numéricos e a gente faz os exemplos em cima do programa para vocês poderem sintetizar melhor e consolidar essas ideias. Eu vou parar a gravação